A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a mediunidade, meu caro ouvinte, sobre os esclarecimentos sobre a reunião mediúnica, sobre as técnicas e abordagem para auxiliar aos irmãos necessitados de luz como nós, que recebam assistência do mundo superior, dentro desses momentos que estabelecemos recursos pedagógicos do bem com o Evangelho de Jesus, para também aprender, para oferecer a nossa pequena parcela e nos associarmos ao trabalho do bem com a mediunidade nas reuniões de desobsessão. Nós estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática. É o programa 2. Estamos no final da apostila, meu caro ouvinte. Se você está acompanhando a leitura da apostila, já deve ter percebido. E vamos ter aí uma nova obra para abordar assim que terminarmos estes últimos trechos desta apostila, que está no módulo 3, tema 4. Atendimento aos espíritos que sofrem. Interrompemos os estudos no ponto do parágrafo em que vamos dar continuidade. Os trabalhadores da mediunidade devem ficar atentos à manifestação de certos espíritos mentirosos e levianos que costumam semear discórdia e desuniões entre os participantes da reunião, porque em geral são hábeis manipuladores de ideias e de sentimentos. Sim, meu caro ouvinte, os desencarnados também são constituídos dessa condição de caráter, mentirosos, levianos, que se passam por outros espíritos e vêm atrapalhar. Essas comunicações são permitidas porque nós precisamos aprender a lidar com todas as condições, com todas as possibilidades das personalidades e caráter, porque também nós temos algo a reconsiderar, a retificar. Esses espíritos são mais frequentes às reuniões mediúnicas do que se imagina. Sobre tais entidades, Allan Kardec comenta a respeito. São espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios. Pseudo-sábios, meu caro ouvinte, quer dizer falsos sábios, que passaram da terra para a erraticidade, ou seja, o mundo espiritual, e tomam nomes venerados para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Esse trecho foi retirado da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes, meu caro ouvinte, os espíritos nem dão nomes de entidades veneradas, nomes conhecidos, famosos, mas trazem uma perspectiva de comando, de autoridade falsa e sempre admoestando, reclamando ou condenando o que estamos fazendo. Sempre caem por si mesmo nas próprias palavras. Temos que observar um tempo. Mas, meu caro ouvinte, quem são os mistificadores nas comunicações mediúnicas? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. A respeito dos mistificadores do plano espiritual, o codificador esclarece. São eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros
e a se olharem com prevenção. Só isso já seria bastante para os desmascarar, porque procedendo assim, eles mesmos dão uma forma de estar desmentindo as suas pretensões. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais. Assim eles se pronunciam. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Então é assim, meu caro ouvinte, esses espíritos trazem ideias que faz com que tenhamos prevenção de uns para com os outros. Eles trazem sistemas, trazem propostas, trazem coisas realmente absurdas. Se pensarmos um pouquinho, usarmos o bom senso e a razão, vamos ver o quanto é absurdo suas propostas. Em seguida, o codificador do Espiritismo conclui incisivamente: repeli sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, dispensando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Então temos que estar atentos, temos que nos dispor a ouvir a comunicação. Geralmente esses espíritos se dizem os diretores do trabalho, geralmente solicitam apoio para auxílio a grupos através da oração e vêm nos convocar como bravos soldados que temos coragem, estamos dispostos a segui-lo. Então basta perguntar a ele se ele tem autorização do mentor da casa, e ele não sabe nem quem é o mentor da casa. Então temos que fazer as perguntas diretas, nesse sentido que Allan Kardec diz: repeli-os, não tenhamos receptividade, não nos façamos de fracos e crédulos para entidades que vêm se impor e nos convidar à divisão e ao isolamento, porque desta forma não são realmente os espíritos esclarecedores. São os mistificadores, meu caro ouvinte, alguém se passando por uma outra personalidade que não é a sua, um mentiroso, um hipócrita. Em certos grupos mediúnicos em que o estudo é deficitário, veja o problema. Muitos não querem, não gostam de manter uma sequência, uma frequência com os estudos. E isso facilita a intromissão desses espíritos mentirosos, porque vêm trazer ideias mirabolantes e, não tendo argumentação, não tendo compreensão da doutrina, não estando na permanência com o Evangelho de Jesus, muitos grupos são enganados por esses irmãos, por falta de estudo. Surgem, vez ou outra, comunicações mediúnicas supostamente atribuídas a espíritos que desencarnaram na infância. Eles querem se passar por crianças para obter de alguma forma a nossa atenção, a nossa oportunidade de oferecer-lhes carinho e receptividade. Se passam por crianças. Esse tipo de comunicação mediúnica contraria orientações espíritas sérias, pois espíritos desencarnados na infância são atendidos por entidades esclarecidas, que os conduzem para instituições especializadas, existentes no plano espiritual, até que o perispírito de cada um retorne à forma adulta. Então aqui a apostila está ensinando a questão
daquela comunicação final, no momento em que nos dispomos às orientações. Nesse momento também pode acontecer desses espíritos mistificadores se apresentarem. E é nesse momento que nós vamos considerar que uma criança não tem condição de dar uma instrução se desencarnou em tenra idade. Mas se uma criança desencarnou e vai ser atendida durante o processo de assistência da desobsessão, essa é outra questão. Então ele não está enganando ninguém. Ele é realmente a criança que desencarnou e está sendo trazida para o choque anímico, para chorar, ouvir uma palavra de conforto. Então realmente deve ser atendida. É o caso de alguém se manifestar no final da reunião na posição de uma criança se dizendo sábio. Da mesma forma, meu caro ouvinte, não é comum receber uma instrução durante o curso de atendimento aos enfermos, no período inicial da reunião. Porque se estamos abrindo a reunião, nos dispondo ao trabalho do bem, o Evangelho de Jesus, para atender aos enfermos, não é o momento de receber instrução. Então, este também é um mistificador, que está aproveitando o ensejo de que estamos dispostos a ouvir e trazem a ideia da instrução. Mas essa instrução geralmente é no início ou no final da reunião, conforme orienta o livro Desobsessão do André Luiz. Então esses espíritos querem tomar tempo, eles querem causar impressão, domínio, e ao invés de atendermos aos enfermos, eles, pela sua hipocrisia e pela mentira, se passam por os instrutores. Na hora do atendimento aos enfermos, não cabe a esse momento atender. Então, vamos atender, mas não com essa perspectiva de aceitação de que ele seja um instrutor, porque é um mistificador. Ele não está usando do combinado da reunião para se apropriar. O tempo é muito valioso. A oportunidade de assistência aos desencarnados, nesse período, é muito curta. Então, eles se aproveitam desses instantes para ganhar confiança, ganhar crédito e se apresentarem de formas soberanas. É outro indício de que há mistificação no processo da comunicabilidade. Então guarde bem, meu caro ouvinte, instrução durante o atendimento aos enfermos e papéis infantis no final da reunião no lugar da instrução são graves indícios de mistificadores. Vamos continuar estudando o atendimento aos espíritos que sofrem já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para darmos continuidade aos estudos da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. Estamos no programa 2. Estamos estudando o atendimento do esclarecimento aos espíritos que sofrem nas reuniões mediúnicas. Então temos as instruções a respeito dos mistificadores que se passam por entidades veneradas, ou muitas das vezes nem dão o próprio nome, mas querem domínio, querem controle, fazem propostas de trabalho e sequer conhecem o mentor da casa, nem foram autorizados a ser instrutor, mas assim se apresentam. Principalmente quando se imiscuem durante o atendimento aos sofredores, no tempo que se reserva para isso, ou nas comunicações finais se passando por um mentor. E a apostila continua dizendo que irmão Jacó
no livro Voltei, completa o assunto com outros esclarecimentos, ao referir-se a uma comunidade existente no plano espiritual que abriga espíritos desencarnados com idade situada entre 7 e 12 anos. Ele diz: há lugares adequados, onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que lhes não sobrevenham abalos nocivos. Então, esta obra, Voltei, psicografia de Chico Xavier, pelo irmão Jacó, que foi Frederico Figner, um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, se viu muito embaraçado ao chegar no mundo espiritual. É uma obra que vale a pena estudar para que possamos reconhecer certos comportamentos e posicionamentos doutrinários que são equivocados e que nos afastam do propósito do ideal cristão espírita. Ele se recuperou e veio nos trazer, na oportunidade, esclarecimentos acerca do mundo espiritual. Então ele está falando dos espíritos que desencarnam na infância, que existem colônias que estabelecem oportunidade de refazimento para os espíritos que ainda estão na condição de crianças. Portanto, existem problemas emocionais que devem ser tratados. Outra questão não menos importante diz respeito a certas manifestações de espíritos que simulam a fala de pretos velhos, de índios, caboclos e etc. Então, não que nós não vamos receber esses espíritos que assim se apresentam, como se apresentam nas religiões afrodescendentes. Mas eles às vezes imitam esses espíritos para serem aceitos. Isso é algo que já deveria ter sido superado nas reuniões mediúnicas espíritas, pois indica despreparo doutrinário do médium, uma vez que o espírito teve reencarnações anteriores e posteriores, aprendendo outras formas de se expressar. É preciso considerar que os espíritos não transmitem a mensagem por meio de palavras articuladas, mas por imagens que, ao serem captadas e decodificadas pelo cérebro, se exprimirão na língua de que todos entendem e na forma usual das pessoas se expressarem. Então, isso não se trata de exclusão ou preconceito, mas da consciência de que o espírito vai se comunicar através desse mecanismo do pensamento, das imagens, e o médium vai expressar a necessidade, às vezes, da apresentação dessas personalidades porque está acostumado ou tem algum vínculo com o propósito de outras religiões, o que não é necessário dentro da doutrina espírita. Daí Allan Kardec afirmar: os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Todos compreendem essa língua, tanto os homens encarnados como os espíritos desencarnados. Então, nós podemos receber esses irmãos das religiões afrodescendentes até para receber uma instrução, sim. Mas não há necessidade dos trejeitos, não há necessidade do uso de charutos, cigarros ou bebida alcoólica. Isso não se estabelece dentro do propósito das reuniões mediúnicas dentro da casa espírita. Qualquer que seja o grau ou tipo de sofrimento apresentado pelo espírito comunicante, o grupo precisa necessariamente aprender a se preparar para atendê-lo. Então é sempre a mesma perspectiva. Nós estamos diante de uma pessoa que vai se comunicar. É uma realidade natural, meu caro ouvinte. O espírito está vivo, é um indivíduo, ele está vivendo tudo o que sente, ele está exatamente no mesmo ponto de onde partiu para a pátria espiritual, como espírito errante, ou seja, o espírito que ainda precisa reencarnar. Portanto, a erraticidade, o local onde se encontra.
E na maioria das vezes ele está perambulando, está sentindo cansaço, está sentindo fome, está sentindo sede. Tudo isso nós podemos simular, oferecer para eles. Dizer que eles vão realmente beber a água, que vão receber a oportunidade de deitar numa maca, que vão se alimentar, que vão tomar banho, que vão ter roupas novas, ter um alojamento para serem acolhidos, com uma assistência social gratuita, porque somos todos voluntários. Geralmente eles ficam preocupados em pagar e perguntam se estamos num hospital caro que não vai poder pagar assistência. Temos que lembrá-lo que o trabalho é de assistência filantrópica, é o voluntariado do bem em nome do Evangelho de Jesus, com a satisfação de servir. Então vamos atender essa pessoa. É um comunicante, é um necessitado de luz, não sabe que muitas das vezes que desencarnou e precisa de acolhimento, de ser ouvido, de uma pequena orientação para despertar então no mundo espiritual e ser acolhido pelos benfeitores da casa. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, o capítulo 28, Alguma Coisa. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 5, versículo 31. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E Emmanuel comenta: quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado no serviço, conduzindo-o, sempre que possível, à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos a oferecer a mão amiga, a palavra de reajuste, a vibração da prece, a aplicação do passe nesses irmãos necessitados
que, revoltados ou ignorando a verdade, sem a responsabilidade de espírito perante o Senhor Jesus, estão sequiosos de assistência e do amor do Pai Celestial. Que possamos atendê-los com desvelo, com carinho, com respeito e, na ocasião, auxiliá-los a recompor-se, porque são enfermos como nós. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.